Olá, meus amados irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Irmãos, o texto hoje para nossa breve reflexão ele encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês a partir do capítulo 7, do verso 4 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Vamos lá? Diz assim, ó: Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Eu quero repetir. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. A lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo o resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela, e já não estamos presos ao seu poder. Como servir a Deus não da maneira antiga, Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Quem aí, meu irmão? Quem aí, minha irmã? Quer viver pelo Espírito? Quero contextualizar rapidamente, irmãos. A igreja eu creio que é um pouco, não totalmente, mas um pouco pertinente para ministração. A igreja de Roma, ela atravessava. Paulo escreveu essa carta, ela é considerada a magnífica carta dentro dele, a mais completa, que explica que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não pelas nossas obras. É pela fé e não por aquilo que nós fazemos, mas o texto que eu li fala de obras, justamente de obras do pecado, obras do Espírito, e ele nos ensina justamente a viver pelo Espírito, porque aquela igreja estava dividida, irmão. E ela recebia informação de tudo quanto é lado. Você já viu aquela pessoa que pega informação de tudo e não se atenta principalmente à palavra? Porque se nós quisermos viver uma vida que Deus tem para nós, irmãos, é a palavra de Deus que vai nos levar. Tem que eliminar tudo. Tudo mesmo. Então, talvez essa mensagem vá de encontro ao coração que, por exemplo, aceitou Jesus, quer mudar, reconheceu o que está errado, mas não consegue ainda fazer as coisas certas. Bom, aqui eu creio que vai surgir algumas respostas. Vamos lá? A palavra diz assim: Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com Ele, com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Irmãos, quem renuncia por amor a Ele à morte com Cristo, fala justamente isso. Paulo fala: estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa é a ideia do Evangelho, que Cristo venha viver em nós para que nós possamos continuar a obra dele. Por isso ele falava: obras maiores farão. Por que algumas pessoas de fato não dão conta, irmãos? É um simples motivo, é um processo, o processo chamado metanoia, que é dividido em 3 estágios. Primeiro, nós identificamos, irmãos, o que está errado. Segundo, nós mudamos de caminho. Para mudar de caminho é necessário se encher da palavra e se encher de oração. E nesse momento tem muitas pessoas que têm dificuldade. Por quê, irmão? Porque não conseguem abandonar velhos hábitos, por exemplo, como eu vou dar um exemplo bem simples aqui, irmão. Um dos vícios que mais cresce hoje no mundo, vício, e nem é pecado, é um vício que cresce, mas que impede o crescimento de uma pessoa, é o acesso às redes sociais. Então a pessoa sabe que as redes sociais estão tomando um tempo dela bastante grande, mas ela não consegue se livrar. Ela não consegue parar. A hora que ela pega o celular, a primeira coisa que ela faz, que ela desbloqueia o celular, é clicar no íconezinho do Instagram ou do Facebook para saber o que está acontecendo. O diabo cauterizou a mente dela, preocupada no mundo lá fora, enquanto o melhor da vida, meu irmão, nós vivemos é offline. Eu quero repetir: o melhor da vida nós vivemos é offline. Então quem renuncia por amor a Ele, se une a Ele por algo maior, se une por uma vida de propósito. E é isso que Paulo está falando. Quando vocês, assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E o que é morrer com Cristo, irmão? É morrer justamente para o meu ego, para aquilo que eu creio que está certo. Como eu disse, é 3 estágios. Aí vem o arrependimento. O arrependimento você reconhece que está errado. Bom,
Você fez a confissão, pediu perdão, mas você precisa você precisa morrer para você. E como você faz isso? Se enchendo com a palavra de Deus. Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que se nós não enchermos a mente com a palavra de Deus, certamente Satanás ocupará aquele espaço com medo, ansiedade, inquietação, depressão e tentação. E é por isso, porque o caminho do pecado ainda está em nossa mente. Irmãos, eu vou falar para vocês, vou confessar algo aqui. Até hoje, eu sou solteiro. Até hoje, de vez em quando eu passo por algumas provas muito duras, a minha mente tenta, por exemplo, partir para o caminho da pornografia e de chutar o balde. E não é fácil, irmãos, sozinho. Não é fácil. Não é algo fácil. Mas é algo que eu conquistei como? E não fui eu que conquistei, foi Deus que me deu a vitória. Deixa eu reformular. Foi justamente estudando a palavra diligentemente. Agora, as pessoas querem tudo mastigadinho. Deus dá uma palavra para elas vêm de pegar o dicionário de nomes e pegar alguma coisa e estudar a palavra de Deus, não. Elas perdem muito mais tempo e você pode olhar isso. Quanto tempo você gasta aí nas suas redes sociais, irmãos? Muito mais tempo com as redes sociais do que com a palavra de Deus. Ah, mas a palavra de Deus é chata. Chato, irmão. Chato é viver uma vida depressiva e ansiosa. É bom demais você não ter isso no coração. E isso é morrer para Cristo. Sabe, morrer por próprio ego. Quem renuncia por amor a Ele, meu irmão, se une a amor por algo maior. Filipenses 1:21. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu quero repetir. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Mas quando nós falamos isso aqui para as pessoas, o que acontece, irmão? Eu falo, você tem que desfazer as suas contas fakes. Você tem que fazer aquilo. Sabe o que ela faz? Ela simplesmente vai lá, desfaz as contas fake dela e cria outras contas fake, tentando enganar a pessoa. Como se fosse enganar, irmão, um homem e um servo de Deus, como se fosse enganar o próprio Deus, o que é pior ainda. E continua, sabe? A mente continua caminhando naquele mesmo caminho de derrota que ela traçou até então. E aí ela não consegue sair do fundo do poço, ela até se converteu ali, vamos dizer. E esse caminho tem que ser traçado, irmão, até ter o terceiro estágio da transformação, que é o quê? A troca de coração, aonde o Senhor dá um coração para nós de carne e não de pedra. Um coração que já não tem mais, sabe, ansiedade, não tem mais medo, é um coração livre de todo mal mesmo. E o Senhor, Ele é poderoso para fazer isso. Olha, a palavra fala, como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Irmão, o resultado de morrer para Cristo e se unir a Ele, qual que é? É produzir boas obras para Ele. Essa é a forma qual nós vamos manter nos exercitando, irmão, justamente a piedade e a devoção a Cristo, que nos mantém limpos. O resultado inevitável, meu irmão, será se tornar produtivo para Deus. Eu quero repetir. O resultado que é inevitável que vai acontecer desse processo, se nós aceitarmos aquilo que Cristo tem para nós e não o nosso ego, será nos tornar produtivos para Deus. Quero ler com vocês Atos 26:20. Paulo contando da conversão dele para o rei Agripa e para o governador Festo. Presta atenção nas palavras dele, o que ele fala no versículo 20. Logo depois da conversão, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ele mesmo estava fazendo isso, irmão. Ele mesmo estava fazendo isso. Ele começou em Damasco, ele colocou a palavra em prática. Foi lá que ele foi tocado pelo Senhor, ficou 3 dias, precisou ser carregado, muito humilhado, com muita vergonha, mas ele começou a pregar a palavra ali mesmo, porque ele foi chamado para pregar, praticando obras dignas de arrependimento. Porque essas obras, irmãos, são as que nos fortalecem. Não é porque Deus precisa. Deus não precisa de nós, irmão. É porque nós que precisamos. Enquanto nós não assumirmos essa mentalidade, Deus não transforma a nossa realidade. Deus, antes de transformar a sua realidade, irmão, Ele vai transformar a sua mentalidade. Eu quero repetir. Deus, antes de transformar a sua realidade, vai transformar a sua mentalidade. Sabe por quê? Porque senão você vai continuar escravo do ego, escravo do prazer e da vaidade, trocando
sempre um propósito firme e leal do Senhor, algo que é lindo de se ver por momentos de prazer. É por isso, irmão, que tem menina que está grávida de 13 anos, enquanto o pai tem 14. É por isso que tem pessoas que estão aí trocando, sabe? Justamente um propósito lindíssimo por momentos de dopamina barata. Olha, o pai chega em casa chapado, a mulher já desistiu de chamar ele de marido, está chamando outro homem de marido, e o filho chorando, porque quer um tênis para jogar bola, mas o pai não tem dinheiro para dar, porque bebeu todo o salário. Deixou. O caminho é aquele, só sabe beber para eliminar a dor. Então não consegue parar. Olha o que a palavra fala. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. E a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. E o que aconteceu, irmão? O pecado nos convenceu. Nos convenceu o quê? Que o que é mais proibido é mais gostoso. Olha o que ele fala assim, olha o que ele fala assim. E a lei despertava esses desejos maus. Por quê? A lei, ela traça justamente aquilo que é o limite entre o certo e o errado. Você já viu que quando a gente... Por exemplo, quando você vai cometer um pecado, você vai assistir pornografia... Quando nós vamos assistir pornografia, você acha que o irmão Alisson chamava o pai e a mãe dele aqui para assistir do lado dele? Não, é escondidinho. Tudo que a gente faz de pecado é escondidinho, mas ali dá aquela... e aquela sensação de estar escondido, de fazer, ela produz em nós um prazer maior ainda. E aquele prazer, aquela dopamina que é liberada durante aqueles momentos em que nós estamos pecando, ela produz em nós justamente uma sensação, uma falsa sensação de liberdade, mas não é essa liberdade que Deus tem para nós. Não é, irmão. O pecado, então, ele nos convenceu de que tudo que é proibido é mais gostoso. E o que aconteceu? Ele nos afastou de Deus e do propósito. O pecado te falou para o esposo, para a esposa, pode conversar no WhatsApp com essa outra pessoa, não dá nada não, a sua esposa não vai nem ficar sabendo, pode assistir pornografia, pode continuar, ela nem vai ver, nem vai perceber, depois vocês podem fazer amor, e aí o que acontece? Brocha na hora na hora do ato, e o que acontece? O pecado te afastou de Deus por causa de um momento de dopamina barata. Falou para novinha, você está muito nova para ser de um homem só. Falou para o novinho, você está muito novo para ser de uma mulher só. E o que aconteceu? Nos afastou de Deus. E qual que foi a consequência? Morte, destruição no casamento, destruição na casa. O pai, sabe, a mulher já não chama ele mais de marido, os filhos já não chamam mais ele de pai. Em Isaías 59, versículo 2, fala que os nossos pecados nos afastaram de Deus. E o que eu devo fazer, Alisson? Bom, irmão, como eu disse, é uma luta. Primeiro, ter paciência consigo mesmo. Entender que o pecado está tatuado na sua mente e no seu coração. E confessar isso diante de pessoas que podem ajudar. Confessar suas fraquezas, mostrar, encher da palavra de Deus. Eu citei isso a frase de Billy Graham, que ele fala que se nós não enchermos com a palavra de Deus, Satanás nos encherá de medo, ansiedade, depressão, inquietação e até ostentação. Quanto mais nós enchermos da palavra de Deus e colocarmos em prática, menos tentação nós sofreremos, porque nós saberemos o que agrada a Deus. E entender que é um processo, se perdoando a cada passo, irmão, tendo paciência, sabendo que aquela versão mais jovem nossa não sabia o que nós sabemos agora. É por isso que o profeta vem e fala, irmão, porque aí depois Deus vai e mostra na realidade, ou seja, nas circunstâncias, por meio daquilo que ele está falando, que aquilo que a palavra ela é verdadeira e ela se cumpre na nossa vida, no nosso cotidiano. Porque é ali, irmão, durante o dia, de segunda a segunda, que nós vamos lutar contra o pecado. Não é lá quando nós estamos lá no culto com as mãos. Não é não. Agora, precisamos entender que ele vai nos afastar de Deus. Ele vai prometer amor. Ele vai pagar com a dor.
vai destruir o casamento, vai destruir o propósito que Deus tinha, vai destruir o casamento, vai destruir a família, vai destruir tudo. O pecado não tem dó, irmão. Ele sai rastando sangue assim. E de quem que é a culpa? Isso é nossa. Mas quem está em Cristo, condenação não há mais. Se perdoe, conserte-se com quem pecou, sabe? Conserte-se com as pessoas. Tem que pedir, irmão, perdão, não tem jeito de fazer. Essa é a obediência a Cristo. Tem que se humilhar diante de Deus e Ele vai te dando vitória. Olha, no versículo 6 fala: agora, porém, fomos libertos da lei, pois morreremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. E qual que é o poder da lei, irmão? É de achar que se eu fizer tudo certo, Deus está comigo. Esse é o poder. E o poder da lei justamente também é de escravizar, porque quem transgride ela acaba colocando a culpa e o medo por não conseguir cumpri-la. E de fato, Cristo veio porque nenhum de nós éramos capazes de cumprir. Se fôssemos, Ele não precisaria ter descido. Mas o que eu quero te dizer, irmão, que a liberdade que nós temos em Cristo, ela abre novos caminhos e ela não tem preço. Agora, se a liberdade não tem preço, por que ainda você se vende tão barato? Se a liberdade não tem preço, por que ainda nos vendemos? Gálatas 5, versículo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, portanto, não devemos nos voltar ao antigo jugo da escravidão. Irmão, e é uma luta ferrenha e feroz, mas que é possível vencer com a ajuda de Deus. Agora, muitas pessoas têm deixado o tempo de orar, o tempo de ler a palavra, o tempo de jejuar, sabe? Fazendo algumas práticas que a Bíblia e o próprio Senhor Jesus nos ensinou, para ficar justamente praticando as velhas práticas que faziam antes. Enquanto, irmão, você não liberar a fonte, eu gosto de uma guerra que tem entre Senaqueribe e o rei Ezequias. O rei Ezequias, eles ficam presos dentro da cidade, e o rei Senaqueribe chega com um exército de 185 mil exércitos, chamado Dia da Angústia, sitia a cidade e fala que vai tomar Samaria naquele momento. Ezequias ora ao Senhor, e ele tem ali alguns nuances entre aumentar o número de armas. O que ele faz? Ele seca as fontes que estão do lado de fora, ou seja, porque eles estão presos do lado de dentro e o exército inimigo está do lado de fora. Eles secam as fontes de água antes do inimigo chegar. Por quê? Porque ele não vai ficar alimentando o inimigo, a sede do inimigo. Já que o inimigo vai ficar lá, vai ficar com sede, vai ficar fraco. E as pessoas não fazem isso, irmão. As pessoas não eliminam, sabe? Tem uma dificuldade tremenda de eliminar, de cortar o pecado, o mal, a carnalidade pela raiz. Quer dizer que eu não vou pecar mais? Não, Alisson, não estou dizendo isso. Santidade, eu já falei, é aquele que se lava diariamente. E esse ato de se lavar diariamente no sangue do Cordeiro vai te purificando e te tornando mais forte à medida que vai passando contra o pecado. Mas se você não fizer, sabe, irmão, o que o Senhor Jesus fala? Se a sua mão te fizer pecar, corte-a fora. É melhor entrar sem a mão do que no céu do que com as duas mãos no inferno. Se o teu olho te faz pecar, corte, arranca o olho fora. O que ele está falando? Corta a fonte. Então, se é o seu celular que está te fazendo pecar, irmão, desliga ele, vende ele e fica sem celular um tempo. Se é o computador que está dentro do quarto, coloca o computador lá na sala, no meio de todo mundo, irmão. Tem que ter alguns processos. Eu lembro que quando eu parei de usar drogas, foi alguns processos bem dolorosos nesse sentido, irmão. Nesse sentido. Aqui dentro de casa, assim, a minha mãe me ajudou e a porta do quarto começou a ficar aberta, sabe? Eu não deixava ela mais fechada. Depois de muito tempo eu fui fechar e a minha mãe ainda ficava desconfiada. Às vezes ela entrava de uma vez assim e eu estava de boa lá. Eu já sabia que eu tinha sido curado, mas ela não, e ela sentia medo. Agora, se não tomar essa atitude, irmão, se nós não tomarmos essa atitude, provavelmente a parte B do versículo 1 de Gálatas 5, não voltei ao jugo antigo da escravidão, vai se cumprir na sua vida, porque é o que vai acontecer se você não eliminar as fontes que te levam a pecar. E a palavra fala: podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. E aqui é onde que Deus nos chamou. Deus nos chamou a viver uma vida pelo Espírito, irmão. Deus nos chamou a viver uma vida totalmente nova, totalmente reconstruída.
É nesse lugar aonde ele tem as suas recompensas maravilhosas e novidade de vida para nós. Inclusive o capítulo 5 ao 8 de Gálatas, pegue você, já começa a fazer um estudo aí. Do 5 ao 8, eu li do 7, do versículo 4 ao 6 apenas. E eu dei essas informações todas para vocês. Mas do 5 ao 8 fala da nossa antiga realidade, a nossa nova realidade. Deus nos chamou para viver pelo Espírito. E eu quero terminar aqui porque olha o que Jesus fala para Nicodemos, no capítulo 3 ali, falando sobre o batismo, sobre a vida no Espírito. Ele diz o seguinte, no versículo 8. Ele fala assim, ó: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer, irmão, que depois que eu estiver totalmente liberto, eu vou aonde eu quero? Não. Esse é onde entra o Espírito. Ele só vai te levar, meu irmão, em lugares aonde você tem propósito, aonde você vai ser inspirado, aonde nós seremos inspirados a ser o melhor que nós seremos. Você vai andar com pessoas que te inspiram a ser melhor, e não aquilo antigamente, aquilo que ficou para trás, irmão, não vai voltar mais. Isso é para quem quer, irmão. Não é para, sabe, não é para pessoa que chega aqui nos comentários, glória a Deus, aleluia, assim seja, assim será e assim vai ser, e não muda e não faz nada. Não é para esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, irmão, vai continuar escrava, vai continuar cometendo os mesmos errinhos infantis e imaturos. É necessário o perdão, é necessário a confissão e é necessário também abandonar as fontes e a viver pelo Espírito, a não voltar a comer do próprio vômito. Olha, lembrou de Deus quando sentiu sede no deserto, não vai esquecer de Deus quando der tudo certo. Quero terminar com Ezequiel, capítulo 36, e aqui é onde ele entra, onde Deus entra, para nos dar um novo coração. 36, quero ler com vocês o versículo 26 e 27 para terminar. Diz assim, ó: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei as minhas ordenanças, e observei. Então, quer mudar de vida, meu irmão? Lembrou de Deus quando sentiu fome, não é verdade? Não vai esquecer de Deus quando pegar o smartphone. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês. E outra, irmão, lembrando que tudo isso era um processo de deserto, que leva a uma terra prometida, não fica aqui não. Deus tem uma vida maravilhosa para cada um de nós, cheia de propósito, mas é necessário abandonar o velho para poder abraçar aquilo que é novo. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima mensagem, irmão. Tchau, tchau.